Este é o canal Disco Livro e Fé, é um prazer tê-lo aqui. E no lado B de hoje estarei dando continuidade ao tema Repreensão, da série A Balança do Sábio. Se você não viu o vídeo anterior, seria bom assisti-lo antes. Lembrando que tudo que eu disser você deve examinar. Peço que curta, comente e compartilhe, não somente este, como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo. Convido-lhe também a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Você também pode me seguir no Instagram, link na descrição. No vídeo anterior citei Provérbios 27:5, que diz: melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Havia dito que repreender é admoestar, advertir, exortar. Disse também que a repreensão é como um remédio. Pode ser ruim e amargo, mas é o que vai nos deixar saudáveis. E que quem ama verdadeiramente é sincero e tem coragem para repreender alguém para ajudá-lo a sair do erro. Esses são os verdadeiros amigos. Continuando, mais um texto base. Em Provérbios 28:23 diz: quem repreende o próximo obterá por fim mais favor do que aquele que só sabe bajular. Como havia dito na semana passada, temos o mau hábito de pensar que aqueles que nos repreendem nos odeiam, são nossos inimigos. Em contrapartida, pensamos que aqueles que nos bajulam, aqueles que nos elogiam de forma exagerada sempre, são os nossos amigos. Porém, mais amigos são aqueles que nos advertem de algo errado que estamos fazendo para que não venhamos a sofrer lá na frente. Aqueles que são sinceros conosco, esses sim são nossos amigos. Quem somente elogia geralmente é interesseiro. Geralmente sempre quer algo em troca. São falsos e mentirosos. Não tem coragem de repreender por medo de perder alguma vantagem que recebe da pessoa. E pior do que aquele que somente elogia e não tem coragem de repreender quando a pessoa faz algo errado, é aquele que elogia até mesmo as ações erradas que o outro faz, as atitudes erradas que o outro tem. Pensa-se que se repreenderem o amigo, este ficará irritado e não mais irá querer ser próximo. E se isso acontecer, pensam que o amigo não mais irá lhe dar aquela carona ou não mais o chamará para jogar videogame, ou seja lá qual for o pequeno ou grande benefício que recebem daquela amizade. Os bajuladores nos são prejudiciais, pois nos fazem correr o risco de criarmos uma imagem falsa acerca de nós mesmos, de que somos perfeitos, infalíveis. Texto base, em Eclesiastes 7, verso 5 diz: é melhor ouvir a repreensão de um sábio do que ouvir a canção dos tolos. Muitos líderes religiosos não são amigos, não amam a congregação. São falsos amigos tanto quanto falsos mestres. Ao invés de pregar o evangelho que nos confronta, pregam algo que será agradável a nós, para deixarmos felizes e confortáveis, sem nenhuma intenção de mudança. Muitos, ao tomar conhecimento do pecado de um irmão, não ousam repreendê-lo, porque tal irmão entrega um dízimo muito alto. Sendo assim, preferem não contrariá-lo, pois pensam: vai que ele se irrite e saia da igreja. Eu não quero ficar sem a contribuição dele. Então preferem continuar a lhes oferecer belas canções, coisas agradáveis ao ego, de que não importa o que façam, Deus os ama de qualquer jeito, de que Deus os prosperará cada vez mais, que irão conquistar todos os seus sonhos e terão todos os seus desejos realizados, etc. E entoam mais e mais canções agradáveis a eles. Hoje, líderes veem muitos de seus irmãos caminhando para o abismo e não os corrigem porque não os amam.
No Evangelho de João, capítulo 10, Jesus disse ser o bom pastor, e sendo bom, ele repreendia suas ovelhas diversas vezes. Ele não somente cantava e atraía os seus com seu canto gracioso, mas ele corrigia a rota de suas ovelhas com sua vara e seu cajado, para que elas não se perdessem. Permitamos que o bom pastor nos proteja com sua vara e seu cajado e nos guie pelas veredas da justiça, parafraseando o salmista no Salmo 23. E falando nisso, nunca negligenciemos a repreensão do nosso Deus. Em Provérbios 3, versos 11 e 12 diz: Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Se um pai repreende justamente o filho, é porque ama, quanto mais o Pai Celestial. Atentemo-nos sempre para aquilo que a palavra de Deus diz, para aquilo que ela nos adverte. Permitamo-nos ser confrontados por ela. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A Bíblia está repleta de limites que Deus impõe, repreensões que Deus faz ao seu povo, não porque ele quer irritar os homens ou porque odeia a humanidade, mas porque ele se preocupa e não quer que ninguém se perca. Muitos acham que Deus é chato, assim como os nossos pais. Mas é nós que somos um povo obstinado. Achamos Deus ruim, assim como os nossos pais, por colocar muitas restrições e dar muitas advertências. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não é assim que se faz, o correto é que sejam assim. Mas tudo isso é porque Deus, assim como os nossos pais, nos ama, quer o nosso bem. Toda repreensão do Senhor é para nos guardar, nos proteger de nós mesmos, nos livrar de nossa própria autodestruição. Em Provérbios 15, verso 5 diz: O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. A prudência é uma virtude que consiste em nos levar a agir de forma a evitarmos cometer erros ou correr algum perigo. É ser cauteloso para não errar, uma autoproteção. É estar sempre alerta quanto às suas próprias ações. É pensar antes de agir, ponderar. Quando aceitamos a repreensão, estamos amadurecendo nesta virtude. Consequentemente, quanto mais desta virtude adquirirmos ou amadurecermos nela, menos erros cometeremos. Nossos pais frequentemente nos exercitam nesta virtude, assim como o nosso Deus o faz. Último texto base, em Eclesiastes 4, verso 13, diz: Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo, que não mais aceita repreensão. Neste texto lido, podemos observar que há duas situações, dois aspectos que podem dificultar a aceitação à repreensão. Uma é a idade. Geralmente, as pessoas mais idosas não aceitam repreensão, pois acham que, por já serem experientes, não cometem mais erros. Ainda mais se a repreensão vier de alguém bem mais jovem do que ele. O pensamento que lhes vem à mente é: quem é você para me repreender? Sou mais vivido que você. Você é que tem que me ouvir. A idade conta muito, mas nem sempre idade é sinônimo de sabedoria. Há muitos jovens sábios e muitos idosos tolos, por mais que o contrário é que seja o mais comum. E a outra situação é a posição.
Quem ocupa uma posição maior em algum sentido tende a achar que sempre está certo e não dar ouvidos a alguém que está, de certa forma, abaixo dele. Por exemplo, é muito difícil um patrão aceitar ser advertido por um de seus funcionários, ou um pai ou mãe aceitar uma sábia repreensão do filho, ou o professor de um aluno, ou um líder religioso de um dos membros da congregação. Às vezes, a posição pode nos deixar sobremaneira soberbos, e devemos tomar cuidado com isso. Tenhamos consideração por aqueles que nos repreendem justamente, independente de quem vier. E já que estou a falar de idade e posição, em Provérbios 10, verso 17 diz: quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Veja como este provérbio mostra que só pode ser um bom exemplo, um bom líder, aquele que soube e ainda sabe ouvir e aceitar a repreensão dos outros. Um mau líder, um mau exemplo, geralmente é aquele que sempre teve os ouvidos fechados à repreensão, que sempre ficou irado quando alguém lhe chamava a atenção, que nunca aceitou ser corrigido. Por conseguinte, esta pessoa nunca saberá repreender quando preciso, e quando o fizer, o fará de forma errada. Ao invés de corrigir o outro, de mostrar ao outro o caminho certo a seguir, o fará se perder ainda mais. O padre e filósofo Sertianges já dizia que a arte de comandar só se aprende na obediência. O domínio do pensamento só se obtém pela disciplina. Só se saberá repreender com sabedoria alguém que precisa ser repreendido, mostrando-lhe o caminho certo, aquele que soube ouvir repreensão. Por aqui encerro definitivamente o tema repreensão, mas no próximo lado B estarei dando continuidade à série A Balança do Sábio. Que a paz seja com você e até o próximo lado B.